Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos responder a pergunta do Daniel Silva Ramos. E ele perguntou: o que você faz ultimamente quando Deus fala para que você vá ao campo? Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem o seu like. Isso é importante para a gente levar essa mensagem para mais pessoas. Não se esqueçam também dos pedidos de oração que vão estar aparecendo aqui na tela. Possamos estar juntos, orando pelos nossos irmãos. Antes de responder a pergunta do irmão Daniel, eu vou ler agora alguns textos para a gente entender o porquê ir ao campo. Gênesis capítulo 14, Gênesis capítulo 4, verso 17. Gênesis 4, 17. Conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e teve a Enoque. Caim edificou uma cidade, e lhe deu o nome do filho, Enoque. Então nós vemos aqui a primeira construção de uma cidade sendo construída por Caim, aquele que matou o seu próprio irmão. E se a gente for ver aqui a história de como se sucedeu a vida e as descendências de Caim, nós vemos que era um total afronta a Deus. Eles não queriam saber de Deus e eles se aglomeravam nas cidades. Patriarcas e Profetas, capítulo 6. A descendência de Caim espalhou-se do lugar em que princípio se estabeleceu, ou seja, eles saíram daquela cidade que eles tinham construído, e dispersou-se pelas planícies e vales onde os filhos de Sete haviam habitado, e os últimos, para escaparem da sua influência contaminadora, retiraram-se para as montanhas, e ali fizeram sua morada. Enquanto durou essa separação, mantiveram em sua pureza o culto a Deus. Então, posteriormente, eles abandonaram aquela cidade inicial, foram para as planícies, se dispersaram nas planícies, construindo várias cidades nas planícies, e então o povo de Deus que ali estava, os descendentes de Sete, se afastam, saem das cidades por causa da sua influência contaminadora. Aqui nós temos um recado para nós hoje. Quer fugir da influência contaminadora do pecado? Quer buscar a santidade de espírito? Quer abandonar todos os pecados de vez? Fuja da influência contaminadora das cidades, que é isso que mais tem dentro da cidade. Enquanto os filhos de Sete se mantiveram afastados das cidades, eles mantiveram a pureza de culto. Vamos lá, Gênesis 5, verso 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus para si o tomou. Esse Enoque não é o filho de Caim, é um dos descendentes de Sete. Se eu não me engano, avô ou tataravô de Noé, ou bisavô, avô ou bisavô de Noé, né? É Enoque, Matusalém, Noé, se eu não estou enganado. Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Então é bisavô de Noé. Então, Enoque, fugindo também da influência contaminadora, abandonou as planícies e ele ia pregar na cidade. Sim, ele não abandonou as cidades à mercê da sua iniquidade. Ele se retirou para longe das cidades para manter um culto verdadeiro a Deus, longe das influências do pecado, mas ele ia às cidades para pregar e levar a mensagem. A gente vê isso aí no livro Patriarcas e Profetas, se eu não estou enganado, capítulo 6 também, ou capítulo 7. Enfim, Judas capítulo 14. Judas verso 14, né? Judas só tem um capítulo, então a gente fala os versos. Judas 14. Judas 14. Concernente a estes profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão: vede, o Senhor vem com milhares de seus santos, longe da influência contaminadora das cidades, longe da iniquidade, longe das pessoas que tinham prazer pelo pecado. Enoque teve uma revelação da segunda vinda de Cristo. Naquele tempo, antes de Jesus vir a primeira vez, antes de Israel, antes de tudo, Enoque, antes do dilúvio, teve a visão da segunda vinda de Cristo.
e foi arrebatado porque ele conseguiu manter um culto puro a Deus, afastado da iniquidade. E o Espírito de Profecia diz que Enoque tinha horror à morte, ele tinha medo de não mais voltar, de não ressuscitar, tinha medo de se perder ali e andando com Deus a cada instante, até que ele foi arrebatado. Vamos ler alguns textos sobre vida no campo, tirado do livro Vida no Campo. Vida no Campo, capítulo 2. Devemos começar agora a atender às instruções que a Muide nos tem sido dadas. Sai das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas e onde estareis livres da interferência dos inimigos. Se afastem das cidades para se afastar da interferência dos inimigos. Interferência dos inimigos aonde? Na sua vida, no seu lar, na sua família, no seu casamento, no trato e educação dos seus filhos. Vida no Campo, capítulo 3. Compreendam os pais que o preparo dos filhos é uma obra importante na salvação das almas. Em lugares campestres encontra-se exercício abundante e útil a fazerem-se as coisas que precisam ser feitas e que darão saúde física por desenvolverem os nervos e os músculos. Sai das cidades. É a minha mensagem para a educação de nossos filhos. Quer educar o seu filho tendo a certeza de que ele vai te ouvir? Saia das cidades, porque aqui onde estamos cercados de escarnecedores, cercados de pessoas que não creem em Deus, não vivem aquilo que Deus pede, onde o seu filho vai estar vendo um outro filho desrespeitando o pai, outras pessoas não querendo nem saber de Deus, essas coisas vão influenciar pouco a pouco a educação do seu filho. Fora aqui a questão da saúde, né? Os exercícios ambulantes é útil por causa das coisas que têm de ser feitas. Desenvolve os nervos e os músculos, ou seja, atividade física constante. Não tem esse ócio que temos nas cidades, onde a atividade da maioria das pessoas é caminhar no shopping. Vida no Campo, capítulo 8. A mensagem dada pelo Senhor: sai das cidades, sai das cidades. Esta é a mensagem do Senhor que me foi dada. Virão terremotos, virão enchentes, e não devemos estabelecer nas ímpias cidades, onde o inimigo é servido de todas as formas, e onde, com tanta frequência, o Senhor é esquecido. O inimigo é servido de todas as formas, aonde? Nas cidades, nas aglutinações de pessoas, onde as pessoas não querem saber de Deus, onde Deus é esquecido. Vida no Campo, capítulo 4. É propósito de Satanás atrair a homens e mulheres para as cidades, e para alcançar seu objetivo, inventa toda sorte de novidades e divertimentos, toda espécie de excitação, e as cidades da terra hoje vão se tornando como as cidades de antes do dilúvio. Todas as questões de divertimentos, de farras e de coisas que só nos afastam de Deus, só nos aproximam do pecado e nos fazem abraçar Satanás, fazer a sua vontade, e nos perdemos cada dia mais. Onde nós devemos andar de glória em glória buscando a Cristo, vamos andando de lama em lama, descendo os degraus, indo cada vez mais ao fundo do poço, rolando e não levantando, nas doideiras e bebedices que as cidades nos trazem. Eu saio aqui da minha casa, né, do apartamento que eu estou morando, e tem milhares de bares aqui. Eu cruzo com uns 3, 4, aí tá lá as pessoas bebendo, ouvindo as músicas erradas. Isso não é propósito de Deus que eu e você estejamos em lugares assim. E por isso é o propósito de Deus que saiamos da cidade. Um capítulo que eu recomendo para que os irmãos leiam e vejam a experiência de Ló. Patriarcas e Profetas, capítulo 14. Eu vou ler um trecho aqui só, mas lá você vai ter uma experiência muito mais rica da experiência de Ló dentro da cidade. E como ele quase se perdeu por estar dentro da cidade. Como ele perdeu a esposa, perdeu filhas, perdeu genros, por estar ali, pela influência contaminadora do ambiente.
Patriarcas e Profetas, capítulo 14. Aquele que procurou para seus filhos riquezas e honras mundanas, às expensas de seus interesses eternos, acharão no fim que essas vantagens são uma perda terrível. Semelhantes a Ló, muitos veem seus filhos na perdição e apenas conseguem salvar sua própria alma. Perde-se em trabalho de sua vida. Este é um triste magolo. Se tivesse exercido verdadeira sabedoria, seus filhos poderiam ter tido menos prosperidade mundana, mas ter-se-iam assegurado um título à herança imortal. Se tivéssemos ouvido a voz de Deus, abandonado as cidades, não perderíamos os nossos filhos pela influência contaminadora do ambiente a qual vivemos nas cidades. E agora respondendo ao irmão, eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 15 de janeiro de 2022. E eu só vou postar esse vídeo, você só vai estar vendo esse vídeo no dia que a minha casa no campo estiver adquirida, que vai ser muito breve. Respondendo ao irmão, o que eu tenho feito para sair da cidade? Nos dias 14 do 3, 21 do 3 e 18 do 4 de 2021, ano passado, eu fui 3 vezes às cidades afastadas no campo, buscando uma propriedade para mim, buscando um local que eu pudesse sair da cidade com a minha família. E todas as vezes, mesmo com, vamos dizer assim, com um bom dinheiro na mão, sempre tinha empecilhos das pessoas que estavam vendendo, sempre querendo algo mais que eu não tinha na época. Até que então, em julho de 2021, eu acabei comprando esse apartamento aqui, vamos dizer assim, para o mundo, uma oportunidade, porque estava, vamos dizer assim, barato, estava mais barato do que essas casas no campo, uma entrada para entrar aqui. E aí eu tenho agora em mãos algo que eu posso trocar, algo que o mundo deseja. Se vocês verem aqui, ó, deixa eu ver aqui se... Aqui no fundo está a praia, a vista da praia ali. Exatamente o que o mundo quer. Um lugar onde vai ter diversão, mulheres andando praticamente peladas, homens também. Exatamente o que o mundo quer eu adquirir para trocar por aquilo que eu quero. Então, inclusive uma casa que eu já estou vendo, o desejo do proprietário daquela casa é comprar um apartamento na praia. Então eu estou vendo de trocar o meu apartamento pela minha propriedade no campo, uma chácara não muito grande, mas o suficiente para tirar um sustento para o meu lar, que eu possa me alimentar de coisas boas da terra. Enfim, tenho buscado e, infelizmente, o mundo vem dando portadas para aqueles que buscam sair das cidades, ou às vezes colocando até propriedades muito acima do preço de mercado, justamente para tentar extorquir as pessoas que estão vendo o perigo de estar na cidade. Muitos que não são cristãos estão buscando ir para o campo porque estão vendo que as coisas aqui estão começando a ficar muito ruins para a própria vida. Questão de lockdowns, as pessoas não conseguem comprar e vender, as pessoas estão buscando ir ao campo para ter o que plantar, o que comer. E nós que sabemos a verdade há tanto tempo, estamos aí nos delongando nesses lugares mundanos. Meu filho hoje ainda ele tem 2 anos. Mas e quando ele tiver 4, entendendo e andando por aqui, vendo essas pessoas bebendo e fazendo algazarra, e quando chega aqui qualquer coisa, sai aqui na porta, um monte de pessoa pelada, indo para a praia. O que eu e você devemos fazer, o que eu e você devemos buscar é fazer a vontade de Deus, que não está nas cidades. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho buscado sim ir para o campo, não tenho ficado de braços cruzados. E se você está vendo esse vídeo hoje, é com a certeza de que a minha propriedade já está adquirida e eu já estou indo para o campo. E em breve vocês vão ver um cenário diferente aqui, essa coisa. Toda vez que eu acordo aqui e vejo, eu fico triste por estar aqui ainda. A única coisa assim que me dá um alento é que de madrugada, quando eu estou estudando, 4, 5 horas da manhã, 6 horas, dá para ouvir o barulho do mar. E Deus falando, calma, que eu vou abrir as portas para você ir. Então, espero ter respondido ao irmão Daniel. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer da Bíblia, deixa nos comentários. Eu não vou falar das questões da Bíblia com os 10 mil inscritos, porque eu não sei quando esse vídeo vai ao ar. Mas se eu não tiver 10 mil inscritos no canal ainda, manda sua pergunta que você pode ganhar uma Bíblia Thompson.
Se tem os pedidos de oração, deixa nos comentários também. Estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido aos irmãos, agora que puderem, fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua palavra, de estudar e entender a Tua vontade, Senhor. Pai querido, que o Senhor nos ajude a cumprirmos a Tua vontade, nos afastemos desses centros de influência maligna que estão nos mostrando prosperidade, divertimentos, mas que no fundo nos levarão à ruína. Que o Senhor nos mostre e nos dê condições de irmos fazer a Tua vontade no campo, seguindo sempre aquilo que o Senhor manda, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.